E lá o cliente tem, eu acho, uma olaria. Lá o cliente produz bloco cerâmico estrutural. O bloco cerâmico estrutural ele é queimado, então ele gera gases na atmosfera. E aí eu falei, putz, a exigência desse cliente era construir, obviamente, com o bloco cerâmico que ele mesmo produz. E aí eu falei para ele, mas como é que eu vou chamar o seu bloco estrutural, cerâmico queimado, de sustentável? E aí ele me convidou para conhecer a fábrica dele. Cara, você lembra daquelas, deve ser da sua época, eu não cheguei a pegar isso, mas você lembra daquelas telenovelas Não, que não você lembro. escutava no rádio? Não passei por isso. Então eu vou trazer uma inovação nesse canal. Pra gente não ficar divulgando nomes aqui e aumentando as tretas... Pode falar o primeiro nome. Não, eu sou o Iago, mas a gente vai simular uma discussão que aconteceu no Facebook e foi muito interessante. Então, peraí. Então eu sou... Você é o velhinho e eu sou o outro cara. Isso. Então é o seguinte, pessoal, a maior treta do Facebook que eu vi até agora foi um vídeo de uma publicação minha, eu não lembro qual era a publicação. Eu acho que é um anúncio do curso. Ah, pode ser, hater. Hater no curso. E o tiozinho aqui, coitado, o tiozinho dele, a vida dele deve estar bem ruim. Vocês vão ver. Porque, como eu já disse outras vezes, você só bota pra fora aquilo que tem dentro de você. Exatamente. E tem ódio no tiozinho, que vai ser interpretado pelo Iago, e eu vou interpretar o outro defensor, cara, olha que legal. Que é o defensor. Eu nem me envolvi na treta, pessoal. Tava lá na minha página do Facebook, eu só olhei, printei e saí fora, tá? Eu nem me envolvi. Então, era um anúncio sobre o tijolo ecológico e o tiozinho, cuja vida não deve estar muito boa, falou o seguinte, Iago. Tijolos são feitos de barro. Barro é retirado de barreiros que, via de regra, deixam um buraco. Existem blocos de concreto. Pergunto, como é que um tijolo pode ser ecológico? São fabricados com resíduos de PET? Ironia. Ah, entendi. Só é ecológico porque seca ao sol, como sempre, onde não tem estufa. Mas tem que queimar, não tem? Ou é misturado com endurecedor, como alguns concretos? Salve a ecologia? E aí o cidadão respondeu o seguinte ao comentário do senhorzinho. Misericórdia! Tijolos ecológicos são fabricados com o mínimo de impacto ambiental e não 100%. O senhor tem um negócio. Enfim, boa sorte. A diferença, mestre, e ele escreveu em letras grandes aqui, é ter ou não queima de algum tipo de combustível. No caso de olarias, os tijolos são queimados produzindo gás carbônico. Só isso. Mas continue e sucesso nos seus negócios. Abraços, Vossa Excelência. Aí ele continua aqui. O traço de tijolos ecológicos, na maioria dos casos, só se usa terra e cimento e não queima em fornos. Os tijolos secam naturalmente. E aí o senhorzinho fala: minha família, então, nunca produziria tijolos ecológicos, porque eram e continua... Aí ele fala o nome da coisa lá. Queimados. Desde sempre soube que argila ou areia e cimento produz blocos que, agora, com você, aprendi que eram ecológicos. Teja dito. E aí o defensor fala: não usa lenha para queimar em fornos. É como eu disse, o mínimo de impacto, mas também tem o adobe, que é 100% ecológico e mesmo assim usa 5% de cimento. Só lembrando que o tijolo ecológico usa 10% de cimento. Meu cérebro é bem informado e adaptado para esses tempos. Mas, pelo visto, a idade para o senhor não veio acompanhada de sabedoria e humildade. Se não entendeu, fazer o quê? Então, Paulo,
O que quer dizer mínimo impacto? Não é de barro? Não é queimado? Não tem descarte de defeituosos? Não formação de junqueiras dos lugares de retiro? Há uso de endurecedores? Me ensine então, por favor, para que eu humildemente compreenda. Já vi muitas cerâmicas, olarias com fornos tipo caieiras, abóbodas contínuos com secagem e queima acopladas. Uso de diferentes combustíveis como lenha de mata nativa, eucalipto, palha de arroz, outras palhas, óleo queimado, gás. Só não vi ainda por energia atômica. O resultado é sempre o mesmo, com descartes, gás carbônico, cinzas, muito processo trabalhista, etc. Um grande abraço. Daí ele fala ainda lá, com perdão da palavra... Assim, com perdão da palavra, onde está o ecológico nisso tudo? Concreto igual aos demais. Tem que fosforilar o cérebro. E aí o defensor diz, fulano, é quando se usa lenha ou carvão, está se favorecendo o desmatamento. Essa é a diferença. Por isso se diz tijolos ecológicos. A proporcionalidade de cimento usada nos traços é muito pequena, 10:1, 15:1. Depende muito da estrutura que se deseja fazer. O objetivo é usar o mínimo de produtos ou formas de fabricação que causem impacto ambiental. Pessoal, isso aqui é um excelente exemplo de treta de rede social entre pessoas com visões diferentes de mundo. E aí eu vou falar a minha experiência citando aqui alguns exemplos. Eu já passei por uma situação análoga, tá? No período em que eu fui secretário de Meio Ambiente, eu era presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA. E lá os conselheiros discutiam a respeito de uma diversidade grande de assuntos ambientais. E uma certa vez, um fabricante de tijolo ecológico, ele queria implantar uma fábrica na zona rural e ele precisava de uma avaliação do Conselho de Defesa do Meio Ambiente para dizer que a atividade de produção de tijolo ecológico não é uma atividade impactante ao meio ambiente, como a gente sabe que não é. E ele levou esse assunto no conselho e o que era para ser uma explanação bem tranquila, ela teve ali uma rusga por conta de um conselheiro, e eu vou citar esse exemplo aqui. Esse produtor de tijolo ecológico, ele tinha um laudo feito por um engenheiro ambiental com recolhimento de ART, dizendo e provando que a produção do tijolo ecológico não é uma produção que causa impacto ao meio ambiente e que não tinha nenhum problema ele implantar a sua fábrica naquela região. Esse é o contexto. Eis que, em um dado momento, um conselheiro que é professor da Unicamp, e ele disse o seguinte: olha, eu sou totalmente contra a implantação dessa fábrica, porque para começo de conversa, esse tijolo nem é ecológico. Por que esse tijolo é ecológico? Daí o fabricante disse, bom, porque ele leva um processo de cura com a adição de 10% em média de cimento e ele não precisa sofrer queima. Então você não desmata para pegar lenha e não gera gás carbônico para poluir a atmosfera, diferente de todos os outros tijolos. Então, ele tem um impacto menor. E aí o professor da Unicamp disse o seguinte: mas eu construí a minha casa 2 anos atrás e eu pesquisei sobre o tijolo ecológico. E aí eu construí com o tijolo comum. E aí no final da reunião, eu me aproximei desse professor e falei, olha, você falou que você pesquisou sobre o tijolo ecológico, cujo nome é tijolo modular de solo cimento. Tijolo ecológico é um apelido popular para o tijolo modular de solo cimento. E as pessoas dizem que ele é ecológico simplesmente porque ele é melhor do que o tijolo comum, tijolo esse que o senhor usou na sua casa. Por que você pesquisou sobre o tijolo ecológico
e resolveu usar nada menos do que o pior de todos os tijolos possíveis para você usar numa obra, que é o tijolo de 8 furos, a lajota, ou tijolo baiano. Aí ele ficou com uma cara de ué, falou, não sei, porque eu pesquisei ali, e aí eu não me convenci do tijolo ecológico. Daí eu falei, nossa, mas daí você não se convenceu das vantagens do tijolo ecológico e usou o pior de todos. E eu falei isso porque ele deu uma deixa, ele falou, inclusive minha casa está sofrendo umas trincas. Eu falei, com 2 anos sua casa está com trinca já? E aí a parede está rachando na diagonal, o que significa recalque da estrutura de fundação, o que é gravíssimo, não tem conserto. Então assim, olha lá, o cara se dá o trabalho, e não é uma pessoa qualquer, né? De pesquisar, não se satisfez, e até aí tudo bem, e aí ele escolhe o pior de todos. Então assim, ao invés de você escolher um que é um pouco melhor, você escolhe o pior de todos. Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui? Qual deve ser a honestidade intelectual que a gente tem que ter, e eu sempre tenho, para dizer para os meus clientes? Pessoal, esse sistema é um ótimo sistema construtivo e ele tem um baixo impacto ambiental. Existem métodos melhores? Existem. O Adobe é um deles, tá? A taipa também. Você construir de pau a pique também. Você construir como os indígenas faziam é uma construção vernacular sustentável. Mas a maioria das pessoas eventualmente não moraria numa oca. A maioria das pessoas não teria dinheiro para construir com taipa, porque é caro. E a maioria das pessoas não conseguiria mão de obra para amassar barro com os pés e construir em mutirão, como é feito com o barro cru. E aí você tem esse material, que é pré-fabricado, que é modular e que qualquer pessoa consegue construir com um mínimo de orientação. E que é uma espécie de mini taipa. É um mini adobezinho, né? Então assim, é um tijolinho prensado cru, só que ele está modulado. E aí você vai montando. Então, pessoal, existe um abismo entre o mundo ideal, em que os professores universitários normalmente vivem, e eu sou professor universitário também, então eu posso falar isso, porque eu sei do que eu estou falando, e existe o mundo real, onde as pessoas trabalham, produzem, resolvem problemas e tentam ser um pouquinho melhor do que o mundo ideal. Aliás, tentam ser um pouquinho melhor do que a média, a massa, do que a mediocridade. Então, eu gosto de estar um pouco acima da média. E aí o meu trabalho, ele caminha nessa direção. E eu sei que existe um mundo ideal. Mas se eu tentar trabalhar no mundo ideal, eu não vou trabalhar em lugar nenhum, porque é difícil de atingir. Então, esse professor tentou atingir um mundo ideal e ficou lá na mediocridade. Ele ficou lá no pior dos mundos. E aí, para encerrar, eu vou dar exemplo de um caso real que eu trabalhei num projeto que, para minha surpresa, eu tive que chamar de ecológico, embora tivesse tudo contra. Uma série de construções que eu projetei para a cidade de Macapá, capital do Amapá. E lá o cliente tem, eu acho, uma olaria. Lá o cliente produz bloco cerâmico estrutural. O bloco cerâmico estrutural ele é queimado, então ele gera gases na atmosfera. E aí eu falei, putz, a exigência desse cliente era construir, obviamente, com o bloco cerâmico que ele mesmo produz. E aí eu falei para ele, mas como é que eu vou chamar o seu bloco estrutural, cerâmico queimado, de sustentável? E aí ele me convidou para conhecer a fábrica dele. Como é que funciona lá em Macapá? Ele tem uma licença ambiental para explorar a argila. Então ele cava grandes buracos para retirar a argila. Quando ele cava o buraco,
A camada superficial que tem matéria orgânica, ele não vai usar para fazer o tijolo, o bloco, porque não é bom. Então ele separa. Aí a partir de 1 metro de profundidade ele pega a matéria-prima e forma um buracão. Entre um buracão e outro, ele cria um talude. E esse talude é feito com o descarte do material da superfície, que ele não poderia usar para o bloco, ele joga aqui no talude. Nesse talude, que é rico em matéria orgânica, ele planta açaí. No buracão, ele enche de água e cria pirarucu e tambaqui, que são 2 peixes amazônicos. Pegou a argila, levou lá para a olaria dele, precisa queimar. Qual é o combustível que ele usa para os fornos? O caroço do açaí, que é um resíduo da indústria do açaí, cujo chorume ele é muito tóxico. O coquinho do açaí, ele tem um chorume muito tóxico, ele pode contaminar o lençol freático. Então você tem que dar um fim naquilo, e esse fim não é enterrar. Queimar é melhor do que enterrar. E aí você queima o caroço do açaí para gerar combustível para os fornos que vão criar os blocos cerâmicos dessa olaria. Olha o ciclo, pessoal. Abri o buraco, enchi de água, estou criando peixe, não vou pescar pirarucu e tambaqui lá no Rio Amazonas, estou criando peixe, plantei palmeira de açaí, estou produzindo açaí, e o coquinho do açaí eu estou queimando, porque é melhor queimar do que jogar no rio ou enterrar, para gerar energia para o meu forno. Pasme você, esse é sim um processo sustentável. Você fechou o ciclo. Você fechou completamente o ciclo. E ele tem inclusive orientações do Sebrae, selos ambientais naquela produção. Então, pessoal, é preciso abrir a nossa mente e não ser um bitolado, igual esse caso aí da treta do Facebook, em que a pessoa, no mundinho dela ali, ó, ele não enxerga para o lado e ele está julgando sem conhecimento de causa. Então, mesmo um bloco cerâmico queimado pode ser sim um material de baixo impacto ambiental quando você olha a cadeia, quando você olha o que tem ali para trás. Então, eu gostei muito desse exemplo da discussão das pessoas ali na rede social e me fez lembrar esse caso do meu cliente de Macapá para tentar abrir a cabeça de vocês aqui e a gente ter humildade de ver que quando eu não conheço 100% de um assunto, é preciso a gente ter uma abertura para compreender o todo e enxergar as coisas de uma forma mais holística, para entender os processos antes de julgar o produto final ali, porque você não sabe o que aconteceu dali para trás. E você aí já passou por uma situação semelhante, né? De discussões aí, de pontos de vista diferentes? Comenta aqui para mim. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.